Bem-vindos ao segundo episódio do Família Terapia Cast com Sônia Gambetta. Aqui é terapia em tempo real. E hoje é claro que a gente tem uma convidada pra lá de especial. Ela que é da área da educação, consteladora familiar. E ela vai contar um pouquinho mais de muitas outras coisas que ela faz também. E eu vou deixar ela mesmo se apresentar para vocês de casa. Com vocês, Divanéia Ferri. Oi, Sônia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse projeto incrível que você está começando, está fazendo, né? Então, como você falou, meu nome é Divanéia Ferri. Eu sou natural de Vista Gaúcha, sou formada em pedagogia, né? Já faz alguns anos. E então, dos últimos 3 anos para cá, eu também sou formada em constelação familiar. Migrei, né? Estou migrando para a área da terapia também, né? E, como eu te falei, é muito bom estar aqui com você, né? Uau. Gente, se preparem vocês de casa, fiquem ligados, tá? Porque esse é um episódio que vale super a pena você assistir do início ao fim e reassistir depois, porque aqui nós vamos buscar terapia em tempo real. Não tem nada programado aqui, eu com a Divanéia. Tudo o que acontece aqui, acontece na hora e da maneira que precisa acontecer. Preparada, Diva? Preparada, sempre. Então vamos lá, eu vou para a primeira pergunta para você. Eu quero saber, você olhando para o seu sistema familiar, o que mais te incomoda na tua família? É uma pergunta muito profunda, né, Sônia? E, assim, eu venho de um sistema familiar onde as mulheres, elas são muito fortes, batalhadoras, lutadoras, guerreiras, né? Todo esse empoderamento que hoje se fala, eu vivo dentro do meu sistema familiar. E muitas vezes as mulheres, por questão de sobrevivência, elas tiveram que ser assumir esse papel mesmo de provedoras, né, de ser o homem muitas vezes da relação e ser controladoras, né? E o que aconteceu? Uma dor muito forte do meu sistema familiar é que isso acabou gerando muitas doenças. Eu venho de um sistema familiar onde existem muitos casos de depressão, ansiedade, problemas de intestino. Isso tudo em decorrência desse empoderamento dessas mulheres que elas tiveram que, muitas vezes, dar conta de tudo. Muitas vezes, sim, por questão de sobrevivência. E isso é uma dor muito forte que eu carrego desse sistema. Que tema, hein? Mas vamos na veia aqui, a gente vai na veia. Eu quero saber, Diva, conta para nós aqui. Em que momento você se sentiu que era o homem da casa dentro da tua casa? Sinceramente, hoje, né, todo esse conhecimento que a gente tem de terapias e constelação da visão sistêmica, hoje eu entendo que isso começou lá na minha infância, quando eu vivi uma triangulação com os meus pais. Muitas vezes eu ficava no meio do relacionamento deles, né? Uau. E isso ficou mais escancarado na adolescência, quando muitas vezes eu tinha que, até mesmo por vezes que eles pediam, tomar posição de ficar a favor de alguém ou contra um deles, né? E eu acabei levando isso também para a minha vida, né? Eu sempre digo assim que eu sou uma controladora em reabilitação, uma filhinha do papai em reabilitação, sabe? Porque isso mexeu muito comigo, né? E isso vem lá da minha infância, né? Pessoal de casa, eu não posso perder um ponto muito importante. Quando os filhos se colocam no meio da relação dos pais, é praticamente uma regra. Eles vão ter problema de relacionamentos na vida adulta. E isso, eu não digo que é uma regra total, absoluta, mas é uma tendência muito forte que filhos que se colocaram no meio dos conflitos das relações dos pais se tornem realmente, então, adultos problemáticos com seus relacionamentos. E conte para nós, Diva, em algum momento isso aconteceu com você? Sim, aconteceu. Eu sempre dizia assim, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, que eu queria ter um relacionamento igual aos meus pais. E para ver como as palavras têm poder, né? Porque
Quando eu era pequena, eu venho de um lugar onde era o interior, né? Então, ia em jogo de bola, em festas de comunidade, enfim. E eu via meus pais saindo juntos e participando dessas coisas. E eu achava aquilo incrível. Mas eu, no meu papel de filha, eu só via eles como os meus pais. Pais perfeitos que eu achava que eles eram. E eu não tinha essa maturidade, esse discernimento de saber que não, eles eram homens, homem e mulher também, né? Porque existe essa diferença, pai e mãe, homem e mulher. E eu via aquilo e eu achava incrível, né? Então, eu fui para a minha adolescência, eu comecei a me relacionar e aí eu comecei a procurar nos homens aquela figura do pai. Porque, como eu falei antes, eu sou uma filhinha do papai, né? Meu pai era tudo para mim, né? Então, ele era um exemplo em todos os sentidos, né? Então, eu acabei procurando nos homens aquele pai que muitas vezes hoje eu entendo que era um pai emocionalmente que não era presente, né? Ele era presente fisicamente, mas em muitos momentos não, principalmente emocionalmente, né? Então eu fui buscar esse pai nos homens. E isso é um detalhe extremamente importante, né? Então, essa ausência de pai gerou um vazio emocional. E esse vazio emocional fez com que você buscasse, né, nos homens um pai que de alguma maneira suprisse esse vazio emocional, só que aí é um erro muito grande dos casais que acontece, aonde eles projetam, né, num possível esposo, num possível namorado, que esse namorado, esse esposo vá suprir essa carência emocional, quando, na verdade, é só a gente que vai conseguir suprir. Exato. Mas vamos para os detalhes, né? Eu quero detalhe aqui, vamos aprofundar isso aí. Eu quero saber, lá na sua infância, quando você começou a tomar partido, quais motivos você começou a tomar esses partidos? Quando eu via meu pai e minha mãe discutindo, por exemplo, alguma coisa assim, meu pai, assim, ele era tudo para mim, né? Eu visualizava Ele era ou ele é? Ele era. Agora está deixando de ser. Vamos usar essa palavra, deixando de ser. E assim, como eu estava falando, ele era tudo para mim, então ele era a pessoa perfeita, né? E eu cobrava muito minha mãe, porque como a minha mãe, ela vem de um sistema familiar onde as mulheres tinham que ser fortes e muitas vezes eram controladoras e mandavam, eu via muitas vezes ela brigando com meu pai, querendo mandar no meu pai, e eu achava aquilo errado, né? E aí eu tomava partido do meu pai. Claro que eu não falava isso, né? Mas internamente, hoje eu entendo que eu tomava partido do meu pai. E na minha adolescência também. Tanto é que eu tive muitos conflitos com a minha mãe na adolescência. Mas então isso significa que a gente não gosta igual da mãe e do pai? Como que tu enxerga isso? Não, a gente gosta. A gente gosta, mas acho que de uma forma diferente, né? Sim. E eu acho assim que quando a gente está mais conectada com um deles, né, a gente tem essa questão de tomar partido, sabe? Isso, gente, vocês de casa, eu fiz essa pergunta para ela só para ouvir, né, o que ela ia dizer, obviamente, mas a verdade é que a gente nunca gosta igual do pai e da mãe. Sempre vai ter aquele que a gente tem uma afinidade mais, ou não. É que nem quando a mãe fala assim, você gosta, eu amo igual meus filhos. Pura mentira, gente, pura mentira. Vocês de casa, isso não é uma verdade. Se você tiver 10 filhos, você vai gostar de forma diferente dos teus 10 filhos. Então, perceba aqui que a Diva está falando que ela tinha uma afinidade maior e que essa criança que era a pequena Diva, ela olhava o papai como perfeito, mas ela nunca se colocou no lugar da mamãe, né, para saber o que essa mãe passou, né, o que essa mãe sentiu, por que essa mãe brigava assim com o pai, por que a mãe agia dessa maneira, certo? E daí que nasce, então, né, essas mulheres fortonas, né? E como ficou a tua relação com a tua mãe, assim, no decorrer desse processo todo? Hoje eu posso dizer assim que a relação com a minha mãe está muito bem.
Para você ter uma ideia, Sônia, eu tinha um bloqueio muito grande em relação à minha mãe. Eu não conseguia abraçar a minha mãe. Eu não conseguia dizer eu te amo para minha mãe. E para você ver como era muito forte essa questão com ela. Não que eu não gostasse dela, mas internamente existia algo que não deixava eu chegar perto dela. Hoje eu já consigo abraçar ela, porque eu estou nesse processo, né? Ó, eu vou mostrar para vocês de casa como que funciona essa triangulação que a Diva está falando, tá? Aqui, ó, nós temos o papai e nós temos a mamãe, certo? Aí a Diva está falando o quê? Que ela estava bem aqui, ó. Ela estava bem aqui no meio dessa relação. Se eu fosse fazer um movimento sistêmico e ela viesse tratar comigo pela primeira vez, ela colocaria essa posição aqui. Mas essa posição aqui impede ela de ter um relacionamento. Porque onde que é o lugar de um relacionamento, Diva? Onde é o meu lugar? Onde é o lugar do parceiro? Ao lado? Ao lado. E se eu tenho o papai de um lado e a mamãe do outro, sobra lugar para o parceiro? Não sobra lugar para ninguém. Para ninguém. Então, aqui neste lugar, gente, é muito perigoso ficar. Tem muita gente que se coloca no meio das relações dos pais. É muito perigoso, por quê? Porque neste lugar aqui, você não consegue ir para frente nem profissionalmente. Você sabia disso? Eu sabia. Agora eu sei. Nem profissionalmente você consegue ir para frente. Por quê? Porque tu tá presa nas questões do passado mal resolvida. Então, como que tu vai para frente se tu tá preso lá atrás? Não é possível você ir para frente. Então, você não prospera, você não cresce profissionalmente, você tem conflitos de relacionamento, né? Ou relacionamento, não consegue arranjar um relacionamento, né? Ou então arranja relacionamentos bagunçados. Exatamente. E o lugar certo seria o quê? Eu vou botar aqui para vocês verem. Seria o parceiro e a parceira, né? Aqui à frente e os pais aqui atrás dela. Exatamente esse é o posicionamento. Nesse posicionamento, tu acredita que tu tá nesse posicionamento hoje? Hoje sim. Hoje eu acredito que sim. Durante todos esses anos que você teve num casamento, você acredita como que era a tua postura sistêmica? Com certeza no meio dos meus pais. E muitas vezes apontando o dedo para o meu ex-parceiro. Mas hoje eu entendo que ele também tinha questões e tem, né, com a família de origem dele, né? Mas não à toa a gente deu match, como falam, né? E o legal nos relacionamentos é que a gente se atrai, né? Por amor ou pela dor. Ou pela dor. E a maioria dos relacionamentos são atraídos pela dor. Dor em comum, gente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero falar um pouco, né? Você falou que a tua maior dor de tudo isso é mulheres serem fortes, né? Serem independentes, terem que ser o homem da casa, né? Isso é algo que a gente vive um tempo que é muito comum, né? Muitas mulheres assumindo muitas responsabilidades, muitas mulheres carregando o peso, inclusive de bancar financeiramente a família. Eu queria saber, assim, de você, que você desse algumas dicas para o pessoal de casa, porque você falou que está em transição nesse processo. Isso, em processo. O que você fez, o que você acredita que fez diferença no teu caminho para que você saísse do ponto A para o ponto B? Eu acho que o primeiro passo, Sônia, foi decidir querer sair. Sair da zona de conforto, entender que o lugar que eu estava vivendo, e quando eu digo o meu lugar interno de onde eu estava vivendo, não estava me gerando muita frustração. E aí eu decidi, eu não quero mais essa vida para mim. E que tipo de frustração que era essa? Uma frustração assim de sempre dar conta de tudo, estar sempre cansada. Quando as minhas filhas nasceram, eu passei por uma depressão, depois ansiedade, né? Que isso também é uma dor do meu sistema familiar. Mas vamos no ponto, vamos aprofundar um pouquinho. Você disse que sempre se sentia cansada, dar conta de tudo. Eu quero saber o ponto exato que isso começou na tua vida, em que momento? Começou a ter que ser essa pessoa forte? Eu acho que foi dentro do meu relacionamento. Percebe, gente, vocês de casa, eu não posso deixar passar isso. Na verdade, o que ela não observou aqui nesse momento é que esse ponto começou no momento em que ela começou a julgar a mãe dela.
Quando ela começou a criticar a forma como a mãe dela agia, Tratava meu pai. tratava o pai, ela se tornou o quê? Uma Igual filhinha à do... mãe. É, exatamente. Igual a mãe. O quê? A mãe era mandona, controladora. Me conte que tu era controladora, Sim, Divanelli. com certeza. Então, vocês percebem que quando você critica os seus pais, seja a mãe, seja o pai, tudo que você criticar, você vai se tornar igual a eles. E eu lembro de um episódio, Sônia, em que me falaram assim, que eu era controladora. E eu disse que eu não era controladora, porque eu não tinha essa consciência, porque a gente muitas vezes faz tão no automático, e a gente vê a mãe fazendo isso, as tias fazendo isso, enfim, né? E a gente acha que aquilo é normal, né? As pessoas do nosso convívio agindo desta forma. E eu dizia, não, eu não sou. E foi através do autoconhecimento, foi quando eu migrei, comecei a entrar nesse mundo, que eu entendi que sim, que eu sou fatos, controladora. assim, demonstravam que você era controladora? Fatos, assim, de me falarem mesmo que eu era. Muitas vezes, assim, de eu não confiar no que o meu ex-marido, no caso, hoje, ele falava, ele fazia, eu não confiava. Eu queria que as coisas saíssem do meu jeito. Eu queria que ele agisse como eu achava que era o correto. Então, foram várias questões assim, né, que eu me posicionava desta forma, né? E muitas como vezes eu tentava esse limite, né? O que é o correto e o que não é? Que limite, até que ponto eu tenho que ceder e até que ponto eu não posso ceder? Eu acho que hoje, dentro de um relacionamento, Sônia, para você ter, porque é uma linha muito tênue, né? Entre você, porque senão você acaba virando mãe do parceiro. Então, eu acho que muito vai questão do diálogo entre os dois e os dois quererem estar neste relacionamento, né? E saberem o que querem, seja, né, nas diversas áreas dentro do relacionamento, né? Então, vai muito questão do diálogo, porque senão você acaba muitas vezes cobrando. Ah, você não faz isso, né? Você não faz aquilo. Eu já te pedi para você fazer isso, porque, né? Então, você acaba se tornando mãe do parceiro, né? E fora do relacionamento? No trabalho? Também. Eu ficava muito irritada, muito estressada. Eu sempre digo que eu era uma pessoa muito chata, principalmente no meu trabalho, né? Porque eu brigava, eu xingava, porque eu não gostava que as coisas saíssem do meu controle, dessa minha previsibilidade. E quando as coisas fugiam daquilo que eu queria, eu ficava muito irritada, eu ficava muito chata, eu cobrava e eu me colocava de vítima, né? Eu me colocava de vítima em muitas questões, né? E por que eu? Por que acontece comigo isso? E o que está por trás do controle? Você que é terapeuta, né? Profissional de constelação, da educação. O que você acredita que está por trás do controle? O medo. Medo do quê? O medo de que aconteça alguma coisa, o medo de... Na verdade, assim, é aquele medo, muitas vezes, do próprio sistema familiar, sabe? Como é que eu vou te explicar? De as coisas não darem certo ou passarem por dificuldades, alguma coisa assim. Esse sentido. E quando na tua vida, assim, que você viveu, principalmente na infância ou pré-adolescência, momentos de muito medo? Eu lembro que teve um episódio, assim, vários, porque como a gente morava no interior, as casas eram bem distantes, né? Os vizinhos eram bem distantes. E eu lembro que eu chegava em casa da escola e eu me sentia sozinha, porque muitas vezes meus pais estavam trabalhando, eles eram agricultores. E eu lembro que um dia eu tinha 5 para 6 anos de idade, naquela época eu ia a pé para a escola, da escola para casa, né? Que não existia transporte, eu tinha 5 anos de idade. E eu cheguei em casa e a casa estava toda fechada e meus pais não estavam em casa. E a primeira coisa assim que passou, eu lembro nitidamente até hoje, eu comecei a chamar por eles. E você imagina uma criança de 5 anos de idade, morando no interior, longe de tudo, né? Eu não tinha irmãs, nada naquela época ainda. E eu comecei a chamar por eles e eles não ouviam, porque eles estavam na roça, enfim, né? E aquilo me passou pela cabeça, eu estou sozinha no mundo. Uau! E será que tu tá sozinha no mundo até hoje? Não, hoje eu já entendo que não.
Hoje, mas por muito tempo, Sônia, e assim, um tempo não tão distante, eu me sentia sozinha. No mundo. Percebe que a Diva já vem de um processo de cura longo e profundo, né? Porque a cura não é um milagre, gente. A cura é um processo, né? E ainda assim, ó, quando a gente vai trabalhando aqui, vai aparecendo pontos, né? Que nem esse medo, né? E o que aquela menina fez naquele momento para aplacar esse medo? Eu lembro que eu saí chorando e chamando pelos meus pais. E apareceu alguém? Aí logo depois apareceu a minha mãe. E ela disse, não, nós estávamos, né, trabalhando aqui. E aí eu me senti aliviada, mas por muito tempo, Sônia, eu chegava em casa, quando eu estava chegando em casa, porque isso era a tardinha, né, eu estudava à tarde, eu chegava em casa, quando eu estava chegando em casa com muito medo. Será que eu vou encontrar os meus pais? E até um tempo atrás, o entardecer para mim era de uma tristeza muito grande. Olha só. Muito grande. E aí foi quando eu comecei esse processo. Lá no início, quando eu comecei esse processo de terapia, a primeira ficha que caiu foi essa cena. Só que ela foi tão forte, ela foi tão marcante na minha vida, que ela, né, impactou muito em mim. E aí que eu entendi. E tu já cancelou aquela frase que tu pensou? Não. Então tá na hora de cancelar. Como é que tu tem que cancelar hoje? Cancelo. Que eu estou sozinha no mundo. Que eu estou sozinha no mundo. Tá cancelado. Tá cancelado. Uau. Tá cancelado. Gente, é forte, ó. Tenho que pegar esses exemplos para você de casa, porque é profundo, tá? Então, percebe que o fato, uma criança chega em casa da escola, não encontra seus pais, porque seus pais estavam trabalhando, e ela sente que está sozinha no mundo, certo? Parece simples para alguns, mas para uma criança de 5 anos, é um fator traumático. Vai traumatizar, vai somatizar no campo, e fez com que ela chegasse em casa nos fins dos dias e parecia que ela estava sozinha no mundo. E às vezes você está num relacionamento, você está rodeado de pessoas e você parece que você está sozinha no mundo. E o mais, que não basta apenas tratar o trauma, tem que cancelar aquele pensamento e decretar que a partir de então ela não está mais sozinha no mundo. Que são detalhes, né, Diva? Exato. E que vão fazendo toda a diferença. Vão fazendo a diferença no processo, né, Sônia? Porque cada vez que você vai lendo, você vai estudando, você vai se trabalhando, você vai tirando mais coisas, né, dessa mochilinha, mais bagagens dessa mochilinha, né? Então, você tem que fazer todo esse processo para você ir se libertando. Uau. E a gente já está indo mais para o final do nosso pod, mas eu quero que você deixe um recado. Eu quero que você deixe um recado, então, para o pessoal de casa. Deixe um recado, assim, algumas dicas bem reais que elas podem fazer para se permitir ser mais feminina e estar mais no lugar da mulher. Uhum. Certo. Eu acho assim, Sônia, que, como eu falei antes, a primeira coisa é decidir fazer isso, né? Então, nós, mulheres, somos a essência feminina, né? Nós somos o feminino e para isso a gente precisa se cuidar mais, né? Que eu digo se cuidar como? Exato. Se cuidar no seguinte sentido, assim, tirar um tempo para a gente. Muitas vezes a gente trabalha fora, a gente cuida de filhos, a gente cuida da casa. O papel da mulher, muitas vezes, ele tem mais peso em relação ao homem, né? Porque quando a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, não é que ficou mais fácil para ela, ficou mais pesado para ela. Então, assim, trabalhar esse merecimento de descansar. Muitas mulheres se sentem culpadas por sentar, por descansar, né? Então, por tirar um tempinho, nem que seja fazer uma unha, ou 5 minutos sem fazer nada, né? Então, a gente precisa se reconectar. E uma coisa que ajuda para reconectar também é esse contato com a natureza, tomar 5 minutos de sol, né? Então,
largar um pouquinho o celular, dar assim um pouquinho de atenção, nem que seja para os filhos. A gente precisa fazer esses movimentos. Uma coisa assim que a mulher faz, mas a mulher faz muito no automático, e tem muitas mulheres que não gostam de fazer, é uma comida. Uma comida para si mesma, muitas vezes, Você né? sabe, Diva, que uma vez eu estava num curso, eu fiquei brava com a palestrante. Ela disse que o elemento água é o elemento da mulher, né? O fogo é o elemento do homem. Então, lavar a louça deveria ser algo da mulher. E eu me lembro que eu fiquei muito chateada com aquilo. Falei, onde já se viu falar que lavar louça? Como que os homens não podem lavar louça? E aquilo começou a me incomodar. E aí, aquele dia, eu percebi, né, o quanto que tinha algumas tarefas que, entre aspas, seriam da mulher que me incomodavam fazer, né? Uhum. Como limpar a casa, lavar a louça, enfim. Então, percebe que às vezes a gente tá tão no masculino, né? Mas, porque eu sempre falo que eu era um masculino absoluto. Né? Eu era um... Bem, para vocês terem uma ideia, vocês aí de casa me chamavam de mulher macho, né? Eu só liderava homens. Meu Deus, eu era que nem um general, assim, era um horror, né? E eu achava o máximo ser a mulher macho. Eu achava maravilhoso ser aquela mulher macho. Né? Pensa, meu Deus, eu fazia qualquer coisa, eu ia em qualquer lugar. E quando eu chegava, assim, eu gerenciava a empresa, só dava gente correndo, assim, era uma maravilha. Né? E hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, né? Em que momento, né? Quando eu saí com 8 anos de idade, que eu tive que deixar esse feminino de lado, essa mulher, né, que não se permite ser cuidada, né? Eu quero saber exatamente esse ponto, né? Você é uma mulher que você se permite receber, ser cuidada, ser amada? Olha, Sônia, eu paro às vezes e eu reflito muito nessa pergunta, porque muitas vezes eu me pego, às vezes não querendo receber, não querendo ser cuidada. É aquilo, eu estou no processo, mas muitas vezes quando eu sou elogiada ou quando falam alguma coisa para mim, ou hoje, por exemplo, assim, antigamente quando eu recebia alguma coisa, não precisa, sabe? A gente geralmente tem Como é difícil, essa né, frase, dizer, né? Receber sem dizer não precisa. Hoje, eu assim, se eu recebo alguma coisa, eu recebo e eu agradeço. Sabe? Então, eu tento retribuir de alguma forma, mas eu assim, hoje eu me pego às vezes pensando e eu vejo assim que em alguns momentos eu tenho essa dificuldade, sim, de receber, sabe? Isso é um treino, né? E isso é um treino, exatamente. Isso é do feminino receber essa receptividade, sabe? Sim, porque o feminino é o receptor. E você pode ver pelo órgão sexual feminino, que é um receptor, né? Exato. E aí, antes que a gente estava falando, o lar também é essencialmente feminino, né? Você coloca uma mulher dentro de uma casa, ela transforma aquilo, né, num lar de verdade, né? Então, o lar, ele é um templo do feminino. Só que muitas mulheres, por esse excesso de energia masculina, por esse excesso de controle, ou porque aprenderam por questão de sobrevivência, muitas vezes deixam esse lar de lado, né? E acabam não gostando de cuidar dele, né? Então, por quê? Porque estão nessa energia mais masculina. E não né? é só receber as Exato. coisas, né, Diva? Vamos falar fazer com essencialmente carinho, né? de receber amor, né? Eu vou falar uma coisa. Eu tinha um namorado, eu vou abrir jogo aí para vocês de casa, tá? Eu tinha um namorado antigamente e um dia ele terminou comigo e ele disse assim, você me trata igual você trata os teus peão. Eu nunca vou me esquecer disso. Ele disse, você não sabe fazer um carinho, porque você não sabe... Nossa, ele foi muito duro comigo. Mas aquele ponto, aquela foi a virada de chave na minha vida. Que eu pensei, meu Deus, se eu não mudar, eu vou ficar pra de tia. Ninguém vai me querer. Literalmente. Então, aquilo foi uma virada de chave. Cara, eu comecei a perceber que eu não sabia fazer um carinho. Eu não sabia dar um abraço, não sabia dar um beijo, eu não sabia.
Exato, e muitas mulheres são assim, né? E nossa, como que você tem essa facilidade de acolher? Hoje eu tenho. Por muito tempo eu me tornei uma mulher muito rígida, sabe? Além de ser controladora, eu me tornei uma mulher muito rígida, né? Hoje, assim, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de falar palavras de carinho para elas, sabe? Porque eu sempre digo assim, o mundo tem tantas coisas ruins, né? Então, por que se você pode falar coisas boas e incentivar as outras pessoas, por que não? Eu sempre me coloco no lugar do outro também, né? Então, hoje sim, né? Uau. E, gente, como é importante você... Tem pessoas que não sabem abraçar. Esses dias eu estava falando que eu vou fazer um curso de abraço. Porque as pessoas não sabem abraçar. As pessoas, né, elas chegam e tu vai abraçar, elas ficam armadas. Com o que é isso? Rigidez, elas não né? se entregam pro abraço. Eu falo que eu começo as terapias, quando a pessoa chega ali na porta, que eu vou abraçar, eu já sei se a pessoa sabe receber ou não. Porque no abraço, eu já sei se ela sabe receber ou não. Então, quando eu abraço ela já está me dando as dicas ali na porta, né? Tem pessoas que ficam armadas, entendeu? Tu abraça elas, mas elas não se entregaram para o abraço, entende? Elas são desconfiadas, né? E é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Então, o abraço, dentro de um abraço, a gente tem o poder realmente de transformar. Você tem algumas filhas, né? Tenho. Eu quero entrar no detalhe das tuas filhas, porque assim, você como mãe, você encontrou assim, uma maneira suave de conduzir elas, ou você acredita que tem um lado ainda bastante controlador? Olha, em relação à maternidade, ainda sim. Eu ainda me pego muitas vezes tendo esse lado controlador, sim. Como que você age nesse processo? Olha, eu já mudei muito em relação a isso, né? Eu era uma pessoa muito sem paciência em relação à maternidade. Então, assim, quando elas faziam uma coisa errada, eu brigava, eu xingava, era uma coisa, né? Hoje já não. Hoje eu já, assim, tento sentar, porque elas estão com quase 11 anos de idade, né, Sônia? Então, elas já estão, assim, com a personalidade quase formada, né? Elas estão indo lá para a adolescência, logo mais, daqui uns anos, né? Então, hoje elas já têm muitas opiniões próprias, né? Elas já têm contato com muitas coisas do mundo. E como lidar quando elas estão começando a voar, assim? Porque 11 anos elas já querem ter vontade própria, já querem, né, ir para o mundo de alguma maneira. Como que tu lida com isso? Olha, eu tô aprendendo a lidar com isso, porque isso para mim é muito novo. E qual que é a tua maior dificuldade? Eu acho que é largar elas. Eu sei que a mãe precisa fazer esse movimento delas irem para o mundo e principalmente largar internamente para o pai. Mas o que te impede de largar? O medo. Mas controle. Como sempre. Mas medo do quê? O medo de acontecer alguma coisa com elas. E o que tu imagina? Eu acho que é pelo trauma que eu passei lá atrás de me sentir sozinha. Eu tô muitas vezes projetando isso nelas. Tu acha que isso vai fazer bem ou mal para elas? Não, com certeza não. Vai fazer muito mal para elas, porque elas vão ser muitas vezes umas meninas, né? Mulheres inseguras, né? Exatamente esse é o ponto. Se os pais têm muito medo em relação aos filhos, os filhos vão ser inseguros, os filhos vão ser medrosos, os filhos não vão ir para a vida, né? Exato. Isso eu vejo muito nelas, essa insegurança. E é isso que eu estou trabalhando. Então eu começo a falar, filhas, vocês dão conta, vocês conseguem, vocês são capazes. E adianta falar se o sentimento não muda? Eu falo muito isso, né? Mas ainda eu tenho essa insegurança. Gente, os pais falar da boca para fora, que libera os filhos, não resolve nada. Nada. O que resolve é mudar o sentimento. A minha pergunta é, tu conseguiu já mudar esse sentimento aí? Pouca coisa. Pouca coisa. A boca, a falar, não adianta. O que mais
vai realmente passar a informação é o que a gente sente. É o sentimento. É o sentimento que aprisiona. Mas aí deve ter uma raiz lá atrás, né? Em que momento na vida a tua mãe te largou? No sentido de abandonar mesmo? Não assim, de te largar pra vida? Não. Não largou? Não. Tu sempre morou em casa? Como é que foi a tua Sim, adolescência? até eu casar, eu sempre morei com os meus pais. E como era a interferência da tua mãe, assim, na tua vida? Ela sempre queria saber onde eu ia, o que eu fazia, né? Então, assim, ela era muito controladora em relação a mim, né? Então, eu tinha que ser aquela filha perfeita, Sônia. Eu sou a filha mais velha. Então, isso foi um peso que eu levei do meu pai, principalmente, porque meu pai me elogiava muito para as outras pessoas como a filha perfeita. Então, eu não podia errar, eu não podia tirar nota baixa, eu não podia reprovar, né? Porque eu era muito cobrada. Então, eu tinha que ser a filha... E você já tratou lá a adolescente? Tu já falou para ela que ela não precisa ser perfeita? Não. Tu não acha que está na hora de liberar aquela adolescente? Tá na hora. E dizer para ela que ela não precisa ser perfeita, que ela pode errar, que ela não precisa mais atingir as expectativas do papai, né? Como seria se o teu pai dissesse assim para você, filha, papai te libera das expectativas que o papai tinha. Papai te libera. Papai libera você, filha, para ser o que você quiser. Para seguir seu próprio caminho, filha. Como seria ouvir isso do teu pai? Eu acho que seria um misto de alívio. Alívio no sentido, agora eu posso fazer as coisas. E ao mesmo tempo um sentimento de orfandade. Que agora eu estou sozinha no mundo. Agora eu tenho que dar conta. Vocês percebem que uma coisa é amarrada à outra? Exato. Tudo vai se encaixando. Aí eu falo dos filhos encaixa, eu falo da mãe encaixa, eu falo do pai é um grande quebra-cabeça, né? E tudo vai se encaixando, né? Quando na verdade, né? Eu vou falar muito sério para você que é controlador, que é perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista demais não faz as coisas que tem que fazer, porque se não ser perfeita, ela não faz. Fica procrastinando, Fica né? procrastinando, porque ir perfeito não vai sair na primeira vez. Então, não vai fazer. Exato. Né? Tu sabe que se me pedisse assim, algo, uma qualidade que fez a diferença na minha vida, foi assim, eu aprendi uma coisa e ela fazia. Então, isso faz a diferença. Mas vamos voltar para esse ponto, né? Esse ponto. Percebe, então, a influência, né? O pai, ele teve a melhor das intenções elogiando aquela menina, né? Sim. Mas vamos olhar para o lado positivo disso? Bora, vamos. E se o pai, o que o pai falava? O meu pai nunca foi de falar assim pra mim as que coisas. Ele falava para os outros assim, essa é minha filha. Exato, ele dizia, a Diva fez isso, ela conseguiu aquilo, sabe? Ele sempre estava valorizando as coisas positivas minhas, sabe? E isso trouxe que sentimento aí para dentro? Que sentimento? Um sentimento de que eu consigo. Perfeito. O pai acredita em mim. O pai acredita que eu sou capaz. Gente, olha essa força que ela ganhou. Então, por um outro lado, que ela tinha que atingir a expectativa desse pai, que acreditava muito nela, mas, por outro lado, trouxe uma segurança. Né? Como se o pai dissesse, filha, eu acredito em você. Filha, eu sei que você vai me dar muito orgulho, filha. Né? Eu sei disso. Ela dá fechadinha assim, sabe por quê, gente? Ó, ela tá não com o braço não me entrega, Ela tá com o braço fechadinho, tudo fechadinho, porque se ela abrir o braço, ela perde o controle. E ela não pode perder o controle. Porque na vida inteira, ela nunca perdeu o controle. Por isso que ela estava assim com o bracinho cruzadinho. Porque ela não queria aqui perder o controle na frente de vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa, Diva. Às vezes a gente tem que largar. O que tu precisa largar hoje? O que eu preciso largar hoje? Eu acho que é
largar de ser perfeita ou de querer agradar muitas vezes as outras pessoas. Uau! Por mais, é aquilo, eu estou no processo, mas ainda eu me pego, nossa, o que vão pensar de mim? E a verdade é que assim, a gente coloca um grau de relevância e importância na gente, que a gente não é tudo isso, a gente não é um alecrim dourado, né? Então a gente coloca esse senso de importância que muitas vezes a gente não tem. Será né? que não? Para mim, eu sou. Né? Para mim, sim. A gente precisa... Mas não muitas vezes para os outros, né? Mas é aí que mora o segredo, né? A gente, aprenda uma coisa, vocês de casa. Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Quando eu iniciei minha carreira, ninguém acreditava em mim, tá? Mas tinha uma pessoa que acreditava em mim. Sabem quem que era essa pessoa? Essa pessoa era eu mesma. Eu era a única que acreditava em mim. Nem minha família. Quando eu comecei, meu marido não acreditava em mim. Uhum. Ninguém acreditava no meu trabalho. Ninguém. E hoje mesmo eu estava falando que pessoas que eu me criei na infância me procurando, né? Uhum. Então, só tem uma pessoa no mundo que precisa acreditar em você, Diva. Eu mesma. Exatamente. Tudo que os outros pensam, entendeu? É só opinião. Exato. E a opinião deles projetado, baseado na vivência deles, muitas vezes, nas crenças deles, né? Isso eu tô aprendendo, Sônia. Ok. Então, deixa um recadinho para nós fechar, para o pessoal de casa. E daí a gente vai encerrar, então, o nosso segundo episódio do Família Terapia Cast com Sônia Gambetta. Então, pessoal, uma coisa que eu quero deixar para vocês, assim, que é muito importante a gente buscar ajuda, buscar terapia. É um caminho sem volta. Você se conhecer, você olhar para as suas questões. É muito importante porque você vai acessar coisas e você vai ter uma vida totalmente diferente. Então, sempre que possível, façam esse movimento de buscar ajuda, buscar terapia, porque buscar ajuda não é fraqueza. Estar principalmente mulheres nesse papel de controladoras, nesse papel de fortes, de guerreiras, só leva ao adoecimento. E não é isso a essência da mulher, né? A mulher é leveza, né? É tranquilidade. Então, é isso, Sônia. Obrigado, Diva, por estar aqui Sônia. com a gente. Que Deus te abençoe nessa Amém. jornada. Gente, uma profissional maravilhosa. Obrigada. Super indico. Qual que é o teu Instagram? @DivaneiaFerri. Quem quiser seguir a Diva, né? @DivaneiaFerri. Isso. Ela posta um conteúdo bem bacana. Eu sigo ela lá, tá? Gratidão, Diva. Obrigada. E fiquem ligados para os próximos capítulos, então, do Família Terapia Cast com Sônia Gambetta.